Uau! Voltamos. Boa noite, Anderson já entrando. Eu tava 10 minutinhos aqui antes, já conversando com o pessoal, Anderson. Deixa eu te chamar aqui, cara. Aqui, vamos lá. Opa, Grande garoto! tudo bom, João? Como é que você tá, cara? Tá bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo em paz. Maravilha. Eu entrei 10 minutinhos antes aqui, até mesmo pro próprio Instagram e avisando o pessoal que nós estamos Boa, começando. tá. Já fiz uma breve introdução, já mostrei aí a sua indicação de literatura, tá? O livro Inteligência Artificial. Então já comecei alguma coisinha aqui. Cara, primeira coisa, antes de mais nada, obrigado por ter aceito aí essa conversa nossa. Eu acho que vai ser incrível. As pessoas me mandaram mensagem hoje o dia inteiro. Que história é essa de ser um bilionário? Coisa boa. Isso é Entendeu? ótimo, isso Então, é teve ótimo. uma baita repercussão, assim. Então, foi muito legal, foi muito legal. Queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, o que você tem feito, o pessoal e te conhecendo aí, o pessoal que segue o Concept e acabar tendo um contato maior com você aí, Anderson. Vamos lá. Na verdade, eu sou advogado de formação, né? Me formei na PUC de São Paulo, aqui em São Paulo, e sempre, desde muito novo, sempre quis ser advogado. Acho que até por influência do meu pai, que ele era advogado e contador, e eu acabei vivendo muito ao lado dele durante o período inicial de vida, então eu tinha essa fixação em ser advogado, né? Mas eu não queria ser só advogado. A minha mãe é que conta bem, ela disse, você dizia que queria ser advogado e que queria ser milionário. E desde do começo da vida era sempre assim que você se comportava. Então, na verdade, eu saí, eu nasci em São Luís do Maranhão, mas me criei em Belém do Pará, vim para São Paulo com 16 anos, passei aqui na PUC de São Paulo e me tornei advogado e comecei a trabalhar como advogado em São Paulo já desde o começo. À medida que o tempo foi passando, essa, vamos dizer, essa vontade de ganhar dinheiro, essa vontade de empreender, essa vontade sempre me acompanhou. Mas, na verdade, eu não sabia como fazê-lo, né? Porque a paixão da advocacia me drenava para aquilo que eu precisava ter como advogado, né? Que era fórum, aquele dia a dia de petições, de contratos e tudo. Eu fui vivendo essa realidade em grandes escritórios de advocacia aqui em São Paulo, dentre eles o Matos Filho, e isso me trouxe uma bagagem muito, muito, muito interessante, né? Até que chegou num dado momento da minha vida que eu recebi uma proposta e fui para o Ceará. E no Ceará, eu fazia advocacia por um lado, mas como eu trabalhava com um empreendedor de shopping center, eu Hum. acabei começando a ter contato fortemente com o setor imobiliário. E aí é que começou, vamos dizer assim, uma segunda paixão, né? Aí que começou um segundo movimento, onde eu, além da advocacia que me preenchia, que me deixava muito satisfeito, vamos dizer assim, como profissional, eu comecei a me apaixonar pelo setor imobiliário. Eu comecei sabe, a gostar muito do relacionamento dentro do setor imobiliário, quer seja de incorporar, quer seja de você fazer permutas imobiliárias, quer seja de você fazer imóveis para locação, compra e venda de imóveis, enfim, tudo Mas aquilo eu atuava como advogado ainda nessa época? ainda atuando Tá. como advogado, né? Quando chegou em 2007, para a gente ir telegraficamente, não perder Sim. muito tempo aqui, mas chegou em 2007, eu estava envolvido não só como advogado, mas como empreendedor numa situação imobiliária, enfim. E aquilo eu recebi um dinheiro e a partir daquele momento eu resolvi me tornar empreendedor imobiliário, né? Eu achei que estava com capital suficiente para começar essas atividades e mantive o escritório de advocacia que era tocado pela minha esposa na época, que é a Vanessa, e Ela ela é é advogada também. advogada, isso. Então a gente tocava juntos. Eu saí da advocacia, ela se manteve, e eu fui, então, pro. Criamos uma empresa de empreendimentos imobiliários e eu fui me arriscar no setor imobiliário. E dentro dessas questões, graças a Deus e com bons negócios que a gente foi fazendo
enfrentando crises e se aproveitando das oportunidades, o que aconteceu? A gente foi crescendo no setor imobiliário. E crescendo no setor imobiliário, eu fui, vamos dizer assim, decrescendo no jurídico. Né? Eu fui dando menos atenções, eu fui buscando me desenvolver mais, chegando a tal Desenvolver na ponto. região já, não só Isso, e numa aí eu cidade. desenvolvi no Ceará e tudo, e aquilo a gente foi entrando, novos negócios foram aparecendo e tudo, e eu, enfim, acabei entrando na necessidade de montar um fundo de investimento imobiliário, porque a gente ficou relativamente grande e começou a fazer negócios com empresas de capital aberto, empresas que demandavam estruturas que aquela simples SPE fazia com que o cara achasse que você era pequeno. Então, vamos dizer assim, isso foi uma estratégia nossa até antes do momento certo, mas para mostrar que nós éramos maiores do que nós éramos. Porque quem tem um fundo, né, quando o cara diz, não, é um fundo e pronto. O fundo já diz, o cara já parte do pressuposto, às vezes um fundo quebrado, mas o cara parte do pressuposto que você já é grande, você é isso, você é aquilo, você já tem CVM, você tem, vamos dizer, governança corporativa e tudo. Então, o cara te enxerga como grande. Essa é a grande realidade do mercado. Né? Como alguns empreendedores fazem, como o menino lá do Zezé de Camargo e Luciano, que que colocou moeda, que comprou um saco de moeda e ligou para a rádio pedindo música, etc. e tal. Eu criei um fundo, na verdade, antes de ser necessário ter o fundo, para eu ficar maior do que eu realmente era, no sentido de me apresentar para grandes E aí empreendedores. já tinha um grupo de pessoas que te acompanhavam nessa Não, na empreita? Não, verdade, você quando a que... gente sempre fomos sós, com capital próprio e de banco, a gente foi se alavancando sozinhos, essa é a verdade. A gente começou a ter sócio há 3 anos atrás, mas de 2007 até 2017, 2018, nós estávamos só. A partir daí foi necessário, porque a gente acabou fazendo negócios maiores e acabou tendo necessidade de capital além daquilo que a gente tinha. Então chega uma hora, o mercado imobiliário ele demanda muito dinheiro. Então chegou uma hora que eu precisei me alavancar, que eu precisei ter sócios, que eu precisei buscar uma estrutura maior para conseguir cheques maiores. Essa é a verdade. A gente foi subindo no passo a passo, mas chegou um dado momento que não tinha outra alternativa a não ser a gente ter um fundo imobiliário. E isso também fez com que eu tivesse que voltar para São Paulo, porque aqui é que o mundo acontece, é verdade, os grandes negócios eles podem até ser originados em outro estado, mas eles sempre são Mas concluídos em São passam por Paulo. aqui. Obrigatoriamente ele tem que passar por aqui. Que ano Né? foi isso? Isso, a abertura do fundo, Não, você veio para São Paulo. 2000, eu voltei para São Paulo, na verdade, em 2018. Né? 18. Comecei a vir e tudo, aí alugamos um apartamento e tudo. A minha esposa também chegou num ponto que ela disse, Anderson, Aí já era eu, escritório de advocacia, né? já não tinha mais. Aí foi nesse momento que a gente acabou delegando para um advogado que está com a gente desde o começo, que é o Dr. Wagner, que está aqui com a gente também na live, e ele é uma pessoa da nossa extrema confiança. Ela começou a dividir o dia a dia do escritório com ele por conta da distância e ficar atendendo. Mas a verdade, João, é que a gente acabou realmente reduzindo muito a estrutura do escritório e tornando o escritório, na verdade, como um balcão de negócios, como uma estrutura de advocacia que enxerga o cliente de uma forma um pouco diferente, mas que tem um objetivo não só de solucionar o problema dele lá no fórum. Né? Não, a gente quer entender o negócio do cara, a gente quer participar do negócio do cara, a gente quer eventualmente conseguir dinheiro para o cara, porque nós temos parceiros que têm FDIC, nós temos estruturas. Depois que eu vim para São Paulo, me acoplei a grupos maiores e que a gente tem uma estrutura, inclusive hoje já praticamente numa fintech nossa pronta. Então amanhã eu posso rodar tua folha, eu posso te dar um cartão de crédito, eu posso emitir teu boleto, eu posso te emprestar dinheiro, eu te dou o serviço jurídico e assim sucessivamente. E, para encerrar assim, essa apresentação para você, dizendo assim para quem está nos ouvindo, é o seguinte, no meio do caminho me apareceu a oportunidade de ser sócio de uma seguradora. Era uma coisa que eu jamais imaginava, jamais imaginei, isso nunca passou pela minha cabeça, mas tinha um grupo tão bacana de investidores tão top, pessoas tão preparadas para a coisa, me fizeram o convite
E eu aceitei. E foi, posso te dizer assim, tem sido uma experiência fantástica, porque é uma área que eu desconhecia por completo, estou aprendendo muito, meus sócios são pessoas muito, muito competentes. Né? O nosso presidente, que é o Richard Vinhosa, ele veio da Zurich Seguros durante 6 anos, era presidente lá, então é um cara que fez o nosso vice-presidente, que é da área comercial, que é o Ivo Machado, foi da Brasil Brokers, vendeu a empresa há alguns anos atrás, enfim, são pessoas muito bem preparadas e que eu me senti assim, muito honrado de ser convidado a fazer parte desse grupo, apesar de não entender nada de segurador. Né? Entrei como investidor raiz, entrei justamente para pôr um dinheiro e buscar um múltiplo daqui a 4, 5 anos. Mas conciliando a questão imobiliária ainda com... Não passo nem na porta da seguradora. Só vou na seguradora, nas assembleias, sou investidor, recebo relatório, apesar de participar do bloco de controle da seguradora, eu hoje eu participo das reuniões de conselho e tudo, mas na verdade eu sou, junto com a grande maioria que está lá, somos investidores. Né? Buscamos um resultado em cima do desempenho deles. Só que, claro, como sócio, eu também ajudo a vender a nossa seguradora. Então hoje eu acoplei mais esse serviço. Quando a gente entra num cliente, quando a gente desenvolve alguma atividade, a gente entra hoje e apresenta também a seguradora. Né? Nós começamos. Nós somos uma startup. Na verdade, nós fomos a única seguradora do Brasil que teve autorização da SUSEP ano passado. Nenhuma seguradora foi aberta ano passado. A gente começou a operar em setembro. Né? Nós somos um bebê. Só que um bebê que está dando resultados tão fantásticos em momento de Covid que eu pensei até em mudar de ramo, sabe? Porque a seguradora tem sido espetacular. Assim, deixa eu perguntar uma coisa, porque a gente sabe, assim, 3, talvez 4 anos atrás, me corrija se eu estiver errado, mas teve uma crise imobiliária aí. Como é que você atravessou isso? Muito forte. A empresa sentiu? Como é que uma foi crise isso imobiliária muito forte. Na verdade, aconteceu uma coisa um pouquinho, vou colocar assim para você, uma coisa real que aconteceu na minha vida. A crise de 2014, 2013, 2014 do setor imobiliário, a gente vinha de um momento muito eufórico do Lula, a gente vinha num momento de liquidez muito grande mundial. Então, do ano 2018 teve a crise nos Estados Unidos, mas essa crise foi ruim lá. Aqui no Brasil ela foi espetacular. Né? Principalmente o setor imobiliário, ele reinou 2009, 2010, 2011, 2012, como nunca na história do Brasil. Nós ganhamos muito dinheiro. Essa é a verdade dos fatos. O que aconteceu? Eu, numa viagem para Miami com a minha esposa, no apartamento que a gente tinha lá, eu recebi um folder de um apartamento de um empreendimento chamado Mandara, no Beach Park, em Fortaleza, feito pela Manhattan, que é uma grande construtora de lá, juntamente com com a Cirela. Um empreendimento muito grande, uma coisa bem bacana e tudo. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, o folder estava na minha pasta, eu abri o folder e vi que o preço do apartamento do Mandara estava mais caro por metro quadrado do que nos Estados Unidos, em Miami, de frente para o canal. Naquele momento eu tive um estalo de que tem algo errado. Tem alguma coisa que não está correta, porque não pode um apartamento de segunda residência numa praia próximo de Fortaleza, na Grande Fortaleza, custar mais caro em termos de metro quadrado do que um apartamento em Miami, nos Estados Unidos. Isso para mim foi um ponto que me chamou muita atenção. Quando eu voltei dessa viagem, eu, na verdade, me desfiz da grande maioria das minhas posições antes da crise. Eu acabei ficando com alguns imóveis que eu hibernei, que eu coloquei eles por 4, 5 anos simplesmente para hibernar. São imóveis que até hoje a gente tem, estão quitados, estão pagos e estão esperando uma oportunidade de lançamento, que a gente imaginava, né, o ano de 2020 como sendo o ano do recomeço, o ano que a gente teria condições de, vamos dizer assim, retomar essas atividades. O ano começou muito eufórico, com muito capital, a Bolsa já com 120 mil pontos, e aquilo tudo, e de repente veio a Covid e deu esse baque na gente. Então eu sofri pouco, não vou mentir. Você teve a capacidade aí de fazer a interpretação? Eu não posso nem dizer, porque isso não seria correto da minha parte, eu não posso te dizer que foi fruto de uma análise profunda, foi fruto de um estudo, não. O que aconteceu foi um estalo, foi só um estalo.
como você é do ramo, você percebe. É a mesma coisa que você ter uma franquia, vamos supor, do McDonald's, e você chegar num lugar e ver que o cara está vendendo um Big Mac por $5. Tem algo de errado. Tem uma... Como é que esse cara está vendendo um Big Mac por $5? Pô, se eu vendo um Big Mac por $1. Tem alguma coisa que não está correta, que não está bem. Né? Então, isso me chamou a atenção e eu, na verdade, dessa viagem, durante um ano, eu fui eliminando as minhas posições e acabei ficando com aquilo que eu não consegui vender. Essa é a verdade. Entendeu? Então, sofremos menos, sofremos um pouco, é claro, todo mundo sofreu, mas a gente sofreu menos porque se posicionou dessa maneira, acabou liquidando um pouco das nossas posições, o que foi deixando a gente um pouco mais leve para enfrentar esse problema, mas que também não foi fácil. Mesmo a gente tendo tido esse comportamento, a gente sofreu bastante, porque houve simplesmente um desaparecimento do mercado. Ele derreteu, ele desapareceu, e os imóveis foram vendidos a preço de 30%, 40%, 50% de desconto, as construtoras entraram em dificuldade, muita recuperação judicial, muita quebra, muitas ações na Bolsa derretendo, enfim, nós vivemos um momento muito difícil. Mas, felizmente, esse momento passou, pelo menos tinha passado até dezembro do ano passado, todo mundo acreditava que ele tinha passado, veio o Covid, que fez o quê? Antes, o que você acredita? Na verdade, o Covid ele veio dar uma, vamos dizer assim, como se fosse uma... Sabe aquela gripe mal curada? Foi a nossa crise imobiliária. O Covid veio machucar mais ainda o mercado, que não estava saudável. De uma Então, recém-crise, já que foi tinha uma que a gente chama assim, uma rebordose. Né? Foi uma rebordose. Você é aquela doença que você não curou e ela voltou e voltou ainda mais forte. Porque o mercado vai sofrer muito agora. Por quê, Anderson? Não pela questão imobiliária, mas pela questão do desemprego, pela questão dessa recessão voraz que a gente vai sofrer. Isso é um fato. Quem não quiser enxergar, tudo bem, quer meter a cabeça embaixo da terra e ficar, mas isso é um fato. A gente vai viver uma recessão muito grande, muito difícil. Acredito que vamos sair mais fortes depois de tudo isso, mas não vai ser fácil, não vai ser rápido. Esse movimento não vai ser. Mesmo eu sendo um cara extremamente otimista, eu tenho que ter a consciência de que isso vai levar um tempo que a gente não sabe como prevê-lo. Né? Tudo vai depender de toda essa ajuda dos governos para que isso gere capital suficiente para que essa grande bola, né, essa grande ciranda financeira que o Adam Smith ensinou para a gente, ela continue girando, porque, na verdade, a gente interrompeu, né, aquela cadeia do cara que vai lá, que paga um, que paga o outro, 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 e o dinheiro volta para o bolso do Estado, e assim sucessivamente ele recolhe o imposto e vai devolvendo, e aquela coisa toda. A gente quebrou esse movimento, né? Inacreditavelmente. Então, você viu hoje a Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, as coisas estão só começando. Os problemas e os impactos vai estão vir chumbo só... grosso. E todas as áreas, né? Eu acho que não é só na questão de imobiliária, a questão da saúde, acho que todas as áreas vão sofrer muito, infelizmente. Tá, tem muito médico aqui, os caras já estão ansiosos aqui, querendo saber qual que é a mágica e tal. Calma, nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Na área da medicina aí, da saúde. Inclusive, os médicos devem estar sofrendo um pouco também, né? Porque cirurgias eletivas, as coisas que aconteciam, todo mundo parou. Caiu consulta, caiu cirurgia, caiu atendimento. A gente até brinca, né? O Covid ele veio para poder matar muita gente, mas ele curou muita gente, porque não aparece mais doente. Eu tenho um parceiro que é um médico muito amigo, querido, que ele ele mexe com câncer, ele é mastologista, mas faz muito câncer de mama e tudo. Ele disse antes, o paciente de câncer sumiu. Sumiu. Quer dizer, o negócio chegou de tal maneira que o paciente de câncer desapareceu. Então, quer dizer, o hospital não vive de consulta, o hospital vive de cirurgia. Né? Então, todo mundo está sofrendo. Eu costumo dizer que o Covid é uma chuva na praia. Ninguém tem onde se esconder, meu irmão. Peguem todo mundo. Não tem essa. Exatamente. Esse foi o que aconteceu. Lembrando o pessoal aqui, ó, só para poder compartilhar essa live, tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Compartilhe. Se conhece algum médico, algum profissional de saúde, compartilhe, gente, porque o papo vai esquentar. E aí nós vamos falar sobre esse livro que o Anderson indicou, vamos falar sobre aí segredos para poder se tornar um bilionário, ou pelo menos chegar perto, né? Não isso aí. Um bilionário, mas chegar perto. Tá, vamos lá. Você tem uma formação técnica, eu acho que você tem uma veia empreendedora já
desde a infância, provavelmente, né? Mas o segredo do seu dia a dia, Anderson, para a galera não achar também que é mágica, que você vai falar Claro, que claro. vamos fazer isso, que assim, é acordar cedo, trabalhar, se dedicar. Conta um pouquinho disso, cara. Eu Ó, sei, eu não sei se você sabe que a gente tem amigos em comum, né? O Belo. sei demais. O Belo é um grande querido aí, ele fez um trabalho incrível conosco aqui em São Paulo, na nossa clínica. Então, assim, ele já contou algumas histórias suas, entendeu? Então, eu conheço, mas queria que você contasse, entendeu? Essa questão de dedicação, disciplina, Vamos tal. lá. Na verdade, como eu disse a vocês, assim, Ô, Belo sempre aqui, ó, tá aí. tá aí com a gente aí. Coisa boa. Na verdade, eu comecei como todo mundo, tá? Não teve nem nada excepcional. Todo mundo, diga-se, que estudou, que prestou um vestibular, que fez uma faculdade, que passou, né, que teve essa oportunidade. Porque quando eu disse todo mundo, na verdade, eu quis dizer todo mundo que passou por isso, né? Porque algumas pessoas, a grande maioria delas, não tem essas oportunidades e acaba tendo que ser autodidata e tudo. Depois de passar por tudo isso, João, te confesso que eu me decepcionei um pouco, falando um pouco da vida e tudo, porque eu pensei que as pessoas tinham a mesma garra que eu, a mesma vontade, o mesmo desejo, as mesmas coisas para realizar, mas quando você começa a entrar no ambiente corporativo, você vê que é exatamente o contrário, que só 10% das pessoas estão nessa vibe e os outros 90% estão ali pelo salário, né? Estão ali simplesmente para poder receber o dinheiro no final do mês e pagar as contas. Mas Muitas todo vezes mundo quer sair bonito na foto, né? Claro, essa que é a grande questão, né? O cara quer ficar milionário, mas ele quer ficar milionário, sabe como? Ganhando na cena, recebendo uma herança, casando com uma mulher rica, ou um homem rico, ou coisa parecida. Ele não quer ficar milionário nem bilionário seguindo o caminho que essas pessoas seguiram, né? Porque fora aqueles que herdaram de berço, que já nasceram bilionários, se é o filho do Bill Gates, etc., filho do Warren Buffett, essa galera aí, tira essa galera. Todos que se tornaram bilionários ou milionários são pessoas que passaram por coisas que eu passei, que você passou e que a grande maioria das pessoas passa todo dia. Qual é a diferença, então? Né? Por que ele foi mais ou ele foi menos? A diferença básica, ela está no risco. A grande maioria das pessoas que conseguiram intentos grandes, elas assumiram riscos que para a grande maioria das pessoas seriam absurdos, seriam fora de propósito, seriam coisas malucas, seriam coisas que, por isso que o empreendedor é chamado de maluco, por isso que ele é visto dessa forma, né? É isso que é o importante da gente dizer, né? O nosso tema de hoje, por exemplo, Anderson, como é que um médico fica bilionário? Deixando de ser médico. Porque médico ele tem 12 horas, vamos supor que ele consiga Tem uma trabalhar limitação 12 que horas chama por dia, ele tem tempo. uma que é humana. Então, humanamente, ele precisaria talvez de 250 anos, 300 anos, atendendo, fazendo consulta, fazendo cirurgia, fazendo tudo que ele faz para ele conseguir se tornar bilionário, e assim como advogado. Por isso que eu deixei de ser advogado, né? No momento que eu me tornei empreendedor imobiliário, eu comecei a ficar rico. Até lá, eu estava, na verdade, eu vivia e fazia, claro, que o Anderson, vamos dizer, o Anderson lateral, que é um cara que eu vendi carro, eu fiz negócio, por exemplo, comprando e vendendo apartamento, o cara estava apertado, eu ia lá, comprava um consórcio não contemplado, contemplava, trocava por um carro, vendia o carro, tirando esses que eu chamo de bico, esses valores marginais, aquilo que você ganha lateralmente, aquilo que você tem na tua atividade, que é a advocacia especificamente, não dá. Porque para você ficar bilionário, você tem que ter um negócio escalável. Você tem que ter um negócio com escala. Não existe nenhum bilionário, só tem um. Um. E é uma bilionária, que é a escritora, que foi a mulher, que eu não me lembro o nome dela aqui, peço desculpa, que escreveu Harry Potter. Fora ela, não existe mais ninguém. Ela é o único caso na história da humanidade em que um escritor conseguiu ficar bilionário. Por quê? Porque foi uma exceção à regra. Não existe nenhum outro e provavelmente não virá mais nenhum. Porque para você ficar bilionário, não é só o teu comportamento, não é só a tua atitude, não é só acordar cedo, dormir tarde, fazer o dever de casa, andar uma milha a mais, ter iniciativa, ter liderança, passar a mensagem, ter tua planilha, ter o teu mastermind,
ter as tuas metas, ter teu objetivo definido, tal, praticar a regra de ouro, etc. E tal, tal, tal. Não é só isso. Você precisa ter algo que você consiga gerar uma grande escala. Se isto não acontecer, você não vai conseguir, porque nós não temos tempo hábil. Esse é o grande segredo, essa é a grande inteligência da coisa, né? Por isso que você não vai conhecer nenhum... o médico, ele pode se tornar bilionário, mas ele não vai se tornar bilionário como médico, ele vai se tornar bilionário porque ele é dono de uma grande cadeia de hospitais, ele tem um plano de saúde, mesmo que ele esteja dentro do setor dele, vamos supor, ele tinha uma grana, foi na China, desbravou com um grupo de empresários, montou uma fábrica lá e está vendendo, por exemplo, catéter venoso central para o Brasil todo. Pronto. Esse cara, ele ficou bilionário porque, na verdade, ele montou um negócio escalável, depois vendeu, abriu capital e etc, etc, etc. Então, qualquer um de nós vai se tornar bilionário não pela sua profissão. Isso é importante deixar claro. Ele se torna bilionário pelas suas atitudes, pela maneira com que ele compreende o mundo, as coisas e as necessidades. E é a partir daí que as coisas acontecem, né? Se você olhar, a gente viveu um momento, né, se você parar e olhar para a humanidade e dividir ela, você divide ela em... Primeiro, a gente era nômade. Depois a gente parou com a agricultura, aí veio a era da agricultura. Depois da agricultura veio a primeira revolução industrial, veio a era industrial, depois veio a segunda revolução industrial. Depois disso nós fizemos o quê? Nós entramos na era da tecnologia, na era do compartilhamento das informações, na era da informação, onde a internet veio, e a gente já está, muitas pessoas não percebem, mas eu sou dessa tese, a gente já está vivendo a era do compartilhamento. A gente já destruiu o planeta, a gente já produziu demais, a gente tem tudo em excesso, então chegou a hora da gente compartilhar e não comprar mais, porque senão a gente vai destruir mais ainda aquilo que a nossa verdadeira casa, que é o planeta. Então, se você olhar hoje, a grande maioria dos bilionários, todos eles vieram do setor de tecnologia. Por quê? Por causa da escala. Por causa da escala, da possibilidade que você tem de acessar milhões, centenas de milhões de pessoas, para não dizer bilhões de pessoas, num país que a gente tem quase 8 bilhões de habitantes. Então, é essa escala que nos permite fazer isso. Nada além da escala vai permitir que você consiga fazer isso, a não ser que você descubra. Claro, você é um cientista, descobriu a Covid aí, a cura da Covid. Sim. Pronto. Aí você ficou bilionário, beleza, e tal. Tem um médico até, então uma coisa interessante da gente falar aqui, é um médico que investiu dinheiro numa startup há 20 e poucos anos atrás e que eles estão aí nessa corrida pela vacina e as ações da empresa explodiram e ele ficou bilionário. Mas ele ficou bilionário por quê? Porque ele vai conseguir escalar uma vacina para 7 bilhões de habitantes e isso tudo vai transformar na verdade. Mas ele não recebeu um cheque de 1 bilhão. Isso é o que vale as ações dele dentro da empresa, que está fazendo o desenvolvimento, etc, etc, etc. Então, quando você enxerga isso, fica claro na sua cabeça que você precisa de algo que realmente seja escalável, que você tenha condições de entregar na mão de muitas pessoas. Então, isso é o Facebook, isso é lá o Amazon, isso é o menino das lojas lá da Zara, isso é o Bill Gates que vendeu o programa para todo mundo, isso é o Steve Jobs que vendeu iPhone para o planeta todo. Então, nenhum desses caras se tornaria bilionário se ele não tivesse escala. Se só tivesse sido vendido 1.000 aparelhos de telefone celular do iPhone, não aconteceria nada. Mas venderam-se dezenas de milhares, dezenas de milhões de aparelhos, né? Então, o que não dá escala não leva a gente até lá. Esse é o segredo, o resto é papo. O resto é simplesmente semântica, né? Ah, mas o meu segredo é que eu acordo às 5 horas da manhã, eu tomo um ovo com gema mole, não sei o quê. Isso é papo. Isso é negócio de conversa para vender livro, para enganar os outros. A verdade dos fatos é que só é possível você chegar numa operação como essa, né? Ou então, vamos imaginar, por exemplo, eu entrei na seguradora, né? Eu fiz um investimento na seguradora, tenho a minha participação na seguradora. Os meus sócios acreditam que em 5 anos... contados do ano passado, de outubro do ano passado, a seguradora vai valer R$1 bilhão. Ainda assim não me tornei bilionário. Ainda assim não vou ser bilionário. Posso ser sócio de uma empresa bilionária, Sim. mas não me torno bilionário. Ela teria que valer talvez uns 100 bilhões ou
50 bilhões, para eu e Pra cada um poder. dos outros sócios serem bilionários. Então é um negócio grande, é um negócio que demanda uma escala grande, é uma coisa que precisa de muita coisa. Todo mundo olha o Facebook agora, olha o filme, pensa que o cara começou na garagem e tudo, mas o Facebook já está com quase 30 anos, está com 25, 22, 20. Então a pessoa só olha aquele estágio, né? Todo mundo pensa, pô, vou pegar minha garagem, vou montar um negócio e vai ficar bilionário. A coisa não é assim. A vida não é assim. É possível? É. Isso eu digo para quem quiser ouvir que é possível sim, mas é possível quando você tem essa consciência. É possível quando você enxerga, ou quando você participa, ou quando você está em coisas, ou em empreendimentos, ou em negócios, que vão permitir você, por exemplo, fazer o que a gente chama da escalada. Né? Você, quando consegue atender a muita gente, aí é completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo, concluindo o raciocínio, que, por exemplo, eu quero montar o Banco do Bilionário, né, que é um banco dentro de uma fintech, onde eu quero fornecer serviço, eu quero bancarizar uma turma que não é bancarizada, né, que é a turma mais pobre, que são as pessoas que têm menos recursos, elas não são bancarizadas, na verdade, essas pessoas elas estão à margem do sistema bancário, e com as fintechs hoje isso é possível você levar até ela. Então, você imaginar, por exemplo, que você, eu consegui montar uma empresa e fiz 10 milhões de contas. Poxa, 10 milhões de contas, se cada conta tiver R$ 1.000, pronto. Você escalou de uma maneira onde você tem um negócio que a tendência dele é se transformar dessa forma. Mas você precisa de 10 milhões de contas, de 20 milhões de contas, de 15 milhões de contas. Como é que você simplesmente vai fazer isso? Eu tenho aí, acho que pouco mais de 2.000 seguidores, né? Daqui a um ano eu vou ter 3, eu vou ter 4, eu vou ter 5, eu vou ter 10, eu vou ter 20, mas eu não vou ter 10 milhões de seguidores que vão simplesmente abrir conta porque eu disse, olha, vai lá e abre conta. Então não é assim. É possível, mas é uma coisa que demanda muito esforço e demanda muita vontade, muita dedicação. Né? Mas a pergunta é, ser bilionário para quê? Né? Você tem que ter um Excelente propósito. pergunta. Porque, beleza, tem um caminho, o caminho é esse, é possível todo mundo e tal, mas você bilionário para quê? O que eu quero com isso? Eu quero o título, eu quero o status, eu quero usar esse dinheiro para filantropia, eu quero me tornar bilionário porque eu quero ter acesso aos homens mais ricos do mundo para que eu possa convencê-los a gente fazer um projeto social, porque eu sou gastador que nem um louco. Precisa ter um propósito. Muitas vezes as pessoas querem as coisas porque todo mundo quer. Querem as coisas porque o vizinho também quer da direita e da esquerda, mas ele mesmo não se pergunta a esse respeito. Né? Principalmente vocês, que são médicos e que são pessoas que têm uma vocação espetacular para cuidar dos outros, né? Por isso que é tão difícil, porque dentro da tua própria vocação e da profissão que você escolheu, é difícil fazer uma consulta pela internet, né? A gente que é da geração, eu pelo menos me sinto assim, talvez o meu neto já nem faça mais consulta pessoal, seja pela internet, ele clica no botão, já tira um pouco do sangue, já sai tudo para o médico do outro lado da tela, enfim, entendeu? Mais um negócio para ficar bilionário, olha aí. A gente criar como coletar o sangue e o iPhone ler os dados do sangue e jogar para ti. Pronto, a gente já tem um negócio escalável para a humanidade, que a gente pode ficar bilionário dentro da medicina. Então é isso que a gente precisa fazer para se tornar bilionário. É ter essa ideia do conceito da escala. Sem a escala, é praticamente impossível. Mesmo a nossa escritora, ela teve que ter uma escala gigantesca de vendas de livros. Joanne Rowling. Joanne Rowling, né? Aqui, o Alexandre aqui ajudou a gente aqui, falando que era Rowling e tal, mas aí depois ele falou que não estava gostando da live. Não precisa ficar, Alexandre. Fica à vontade. Nós estamos na democracia. Não temos obrigação de agradar todo mundo também. Pode ir embora. Tchau. Claro, é verdade. Não é? Isso aqui é para quem quer estar aqui. Quem não quiser, está à disposição. Exato. Então, ela, a nossa escritora, na verdade, ela teve que ter uma escala mundial de venda de livros. Uma coisa inédita, uma coisa gigantesca, uma coisa fora do comum. Né? E eu te digo isso porque minha filha mais velha, que hoje tem 27 anos, ela era jovem, devia ter por volta de 12 a 13 anos, e ela começou a ler o Harry Potter em casa. Né? Ela leu vários dos livros, eu assisti também, não assisti todos, mas assisti aí, acho que uns 2 ou 3 vídeos
dos que foram feitos. Fui no parque lá em Orlando, me diverti pra caramba no Harry Potter e tudo, mas é um case único. Como é que eu posso pegar um case único e querer escalar para o resto, né? Não dá. Difícil, Difícil. difícil. Entendeu? Eu Então, tinha separado aqui que, assim, existe uma, não é uma confusão, mas às vezes uma falta de informação das pessoas, que as pessoas acham que ser um milionário é simplesmente ter 1 milhão da moeda corrente. E existem alguns conceitos diferentes em termos de precisa ser em dólar ou precisa ser em patrimônio. na verdade, vou esclarecer isso para a gente aqui, é simples, tá? Na verdade, isso nasceu nos Estados Unidos, né? Isso é um conceito americano que nasceu do sonho americano. O sonho americano, para quem não sabe, ele é o equivalente a um salário anual nos Estados Unidos entre 86 e 90 mil dólares por ano. As pessoas que alcançam isso, elas conseguem ter uma casa própria, elas conseguem ter um ou dois carros, elas conseguem fazer uma viagem por ano, elas conseguem pagar o seu supermercado, o seu sustento, botar o filho no... Então, isso é o sonho americano, né? Só que, como o americano e qualquer que lida com dinheiro, etc., para separar, porque ninguém falava no conceito bilionário lá atrás, né? Não existia nem bilhão de dólar na época dos magnatas americanos, ali a partir de 1889 até 1928, onde estava o Andrew Carnegie, o JP Morgan, onde estava o John D. Rockefeller, o Henry Ford, e toda essa turma, ninguém nem pensava em bilhão, né? Então, para diferenciar aquele que estava num patamar maior daquele que estava num patamar do sonho americano, que era empregado ou que era um autônomo e que vivia a vida da classe média americana, ele criou o conceito do milionário, que é a pessoa que tinha 1 milhão de dólares. E não era patrimônio, era em dinheiro. Essa pessoa que tivesse, ela podia ter 10 milhões em patrimônio, mas ela tinha que ter pelo menos 1 milhão de dólares em dinheiro. Ela era considerada milionária. Porque se você imaginar, né, o conceito americano, 1 milhão de dólares é como se a pessoa tivesse 11 anos de vida paga. Porque tem vários livros que a gente lê do passado que eles conceituavam isso em parâmetros, né? Ele criava, é um cara que tem 10 anos que ele pode ficar sem trabalhar, é um cara, né? Eles ficavam criando parâmetros, mas a grande verdade, e aí você ouve isso, está escrito lá no livro dos magnatas americanos, é que isso era uma forma de diferenciar a classe social, né? Os milionários dos outros, da classe média, dos mais pobres, etc, 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 porque não existia o bilionário. Senão hoje o conceito não era de bilionário, era de bilionário, né? Porque era uma forma de separar o joio do trigo. Então, esse conceito hoje, se você fizer, porque é bacana a gente conversar às vezes com economistas que eles são muito práticos, né? Então o cara diz, você pega 1 milhão de dólares da época, hoje é 5, viu? Hoje, para ser milionário, naquele conceito tem que ser 5. Tem que ser 5 milhões de dólares. Aí diz, mas por quê? Porque tem inflação, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, ele fez uma conta até para mim ontem, um economista amigo da gente, ele disse o seguinte, cara, o dólar era para estar 7,20. Eu disse, como é isso? Se você pegar o dólar do começo, pegar a inflação, pegar tudo, no câmbio, se a gente fosse fazer a correção de tudo isso, ele deveria estar a R$ 7,20 se você fosse fazer acompanhamento de tudo. Como o câmbio ele é flutuante, ele vive sob outras regras, isso não conta. Mas isso é apenas para a gente fazer a conta, né? De quanto valia. Se você pensar 1 milhão de dólares da época 7,20, você teria 7.200.000 reais. Né? Mas se não é mais 1 milhão de dólares, porque teve inflação nos Estados Unidos, seria R$ 7,20 vezes 5 milhões de dólares. Dá um pouquinho mais, aí a gente vai para 35 milhões de reais e tudo. Mas isso está tudo nos livros, isso está tudo num conceito que alguém vendeu e as pessoas aceitaram. A verdade é que isso tem que estar aqui, João. A cabeça da gente é que faz a gente ser milionário, classe média, pobre ou bilionário. É como a gente enxerga as coisas, a vida, a despesa, o financeiro, os passivos, os apelos comerciais, como a gente vê a vida real. E a partir desse comportamento é que a gente passa a ter um movimento mental que você consegue te dizer, olha, esse cara pensa como uma pessoa rica, porque ele tem comportamentos, não é que eu vou gastar como rico,
mas eu me comporto como rico. Vou te dar um exemplo, que é uma coisa para mim que ele é fundamental. Ela começa do zero, por exemplo. Vê com quem que você está andando. Vê quem são as pessoas que você anda. Se na tua turma tiver pessoas mais inteligentes que você está no lugar certo. Se você estiver numa turma onde você é o mais inteligente da mesa, você precisa procurar outra mesa. Precisa mudar de mesa. Porque senão você não vai conseguir criar esse desenvolvimento, esse desempenho, a expandir o teu cérebro, a tua cabeça. Por que quando a gente lê um livro, a gente expande? Porque a gente está trazendo um conhecimento novo e está fazendo com que o nosso cérebro pense de uma forma cognitiva, onde ele consiga imaginar aquilo que você está lendo. Né? A mesma coisa é esse comportamento. É a maneira com que você enxerga. Por exemplo, se você sai e onde você senta, você é o cara mais inteligente, você que chama a atenção e todo mundo fica te bajulando, o que está acontecendo? Você começou a quebrar e começou a ficar mais burro. Você tem que estar numa mesa onde você está prestando atenção em alguém, onde você está obtendo um conhecimento que você não tinha, onde você está entendendo um negócio que você não faz parte dele, mas que, pelo fato de você estar naquela mesa, aquilo está sendo te posto e está permitindo que muitas vezes você leve esse conhecimento para o teu próprio negócio. Aprende de alguma forma, né? Exato. Então, é esse conceito, esse pensamento, essa forma da gente ver a vida, de enxergar, é que faz a diferença para você se comportar como milionário, ou bilionário, ou classe média, ou o que seja. É esse tipo. Eu não conheço nenhum cara da classe média que anda de Uber, mas eu conheço um bocado de rico. Sabe por quê? Porque o rico vai lá, faz a conta e vê que não vale a pena ter o carro aqui em São Paulo, pagar R$ 30 na primeira hora, ter um carro top de linha, ele faz a conta e diz o seguinte, pô, não preciso ter isso, porque lá atrás é que tinha esse conceito de quando você chegava numa reunião num carro bom, você era um cara rico, ou um cara bem sucedido, ou coisa parecida. Hoje você chega na reunião, o cara nem vê teu carro, sabe nem quem, nada. Ele olha... Então, esses conceitos que são hereditários, são coisas que a gente traz, é que são os conceitos que dificultam as pessoas a chegarem lá. Essa dificuldade de enxergar a vida dessa forma. Por quê? Porque o cara diz, não, pô, se eu vender meu carro, o vizinho vai dizer que eu fiquei pobre, que eu quebrei, ou coisa parecida. Ele está muito mais preocupado com medo da crítica, dele ser criticado pelo vizinho da direita ou da esquerda, do que efetivamente com o fluxo de caixa dele. Porque a tua conta, no final do dia, no final do mês, meu irmão, é a última linha que interessa. Sobrou, faltou. O resto é papo, o resto é para vender livro, para, entendeu? Como a gente sabe a vida como ela é. Contar a história, é. Exato. Não, então E hoje eu estava ouvindo a rádio no trânsito. Eu estava ouvindo a rádio na CBN, se não me engano, por coincidência, cara. Olha que incrível. Os caras estavam discutindo sobre essa questão dessa nova geração de não ter mais nada. De repente, geração X, Y, a gente não vai precisar comprar TV mais. As próprias empresas de canais, de comunicação... Ela vai te dar a TV pela assinatura. Como hoje tu ganhava o celular para tu fazer um plano de 1 ano na TIM, na Claro, na Vivo, nem sei, mas hoje em dia a gente compra aparelho por aí, a nossa vida mudou, claro. Lá atrás eu fazia esse tipo de coisa, hoje é minha equipe que trabalha por trás disso, não sei nem mais como é que é feito isso. Mas a verdade é que esse conceito, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples, tá? A gente tem plano de telefone celular há muitos anos, né? E a gente primeiro foi a Oi lá atrás, a gente tinha um plano maravilhoso, podia falar quase que até cair tudo no mundo e não pagava nada, depois a Oi entrou em dificuldade, depois a gente foi para outra. E, pasme, ano passado a gente era de uma bandeira aí, que eu não me lembro qual era, se não me engano, era Claro, e a gente pagava o equivalente aí a R$ 3.000, salvo engano. Hoje a gente paga 800, cara. Com a mesma quantidade de internet, com a mesma quantidade de linhas, com a mesma quantidade de serviço, aliás, até mais, porque eu fiquei sabendo que eu tenho até mais megas do que eu tinha, e pagando 1/3 do preço. Né? Então, é isso que eu estou querendo estabelecer aqui. Internet, imagina, um tempo atrás, o quão caro era isso. Entendeu? Difícil acessar. Mas por que ficou barato? Porque ganhou escala. Ganhou escala. Eles escalaram. Todo mundo hoje, e olha que tem muita gente ainda sem internet, olha que ainda tem uns 50 milhões de brasileiros aí que vivem abaixo da linha, era 30 e poucos milhões, agora aumentou, e que vivem abaixo da linha da pobreza, que às vezes não tem, ou tem um celular para 5 pessoas ali, e etc, mas que não tem acesso
uma série de coisas. Tu imagina tu escalando para tudo isso, quanto mais tu poderia chegar. Então, o conceito, na minha opinião, ele está na cabeça da gente. Né? Essa nova geração ela não sente necessidade de ser dono de um apartamento ou ser dono de um carro, porque ele quer viver experiências. Pode ser que a nova geração dos filhos deles volte, que é um pêndulo, né? A gente cíclico, sempre é um pêndulo cíclico. Então, pode ser que a outra geração volte e diga, não, pô, meu pai era muito louco, meu pai não tinha imóvel para morar, meu pai era uma puta porra louca, morava de aluguel, não estava nem aí, era só fluxo de caixa, morreu, me deixou liso, então eu vou comprar um imóvel, etc, etc. Mas a tendência não é essa. Por quê? Porque nós construímos mais do que nós tínhamos capacidade de absorver. Nós produzimos mais camisetas do que nós tínhamos corpos para usar. Nós produzimos mais carros do que estrada para andar. Então, agora, meu amigo, a gente precisa compartilhar o que já existe. E isso faz com que aquele que não tem condições de comprar possa usar e ter acesso. De novo, tu escala. Por isso nasceu o Turbi, para compartilhar carro por hora, além das locadoras que é por diária, nasceu agora o cara que te loca o carro por hora. Né? Daqui a pouco vai nascer um cara que te loca o carro por hora com motorista. Se você quiser. Qual motorista? Aí a gente entra na inteligência artificial. Não, meu carro ele tem um motorista de inteligência artificial, então você não precisa dirigir o carro. Você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai alugar por hora e tem um motorista para você que é a câmerazinha que está lá trabalhando a inteligência artificial. Né? Então, esse é o nosso futuro. Isso é o que vai acontecer. O carro ele vai dar lugar ao carro elétrico e, por sua vez, vai dar lugar ao carro com a inteligência artificial. Por quê? Para a gente não matar mais ninguém no trânsito, para a gente não passar da velocidade, não dirigir bêbado, poder trabalhar, usar o celular de maneira segura, porque todo mundo usa o celular dirigindo. Quem disser que não usa é mentiroso. Todo mundo usa, todo mundo fala, todo mundo faz a mesma coisa. O papo aí, o cara quer dizer que é bonzão, então mentira. Todo mundo faz tudo igual. É por isso que a gente precisa criar a inteligência artificial, porque ela precisa nos educar, porque a gente sai, não, mas hoje eu vou tomar só uma taça de vinho e eu volto dirigindo. Não existe isso, cara. A gente tinha que sair, pegar o carro, com o motorista ou com o Uber, ou com o que quer que seja, toma uma taça, uma caixa, 1 litro e volta para casa, meu irmão, sem fazer mal a ninguém, sem poder passar. Mas nós não temos aqui dentro um computador, nós temos emoções, nós somos um ser humano, a gente gosta, a gente desgosta, a gente tudo. Então, isso que a inteligência artificial está trazendo são coisas para o nosso próprio bem-estar. Né? Esse é o futuro. Então, pensar dessa forma é você pensar grande, é você pensar olhando para frente, é você pensar com um pensamento e um sentimento do rico. O Steve Jobs, quando era drogado, que assistia aula lá de não sei das quantas, ia trabalhar descalço ou coisa parecida, ele não estava pensando na garagem. Ele estava pensando numa coisa muito maior do que a garagem. Então ele abriu mão de ter coisas para ter algo maior. Quem é que quer abrir mão de alguma coisa, João? Diz aí para mim. Exatamente. Por e isso a gente que conversou hoje pela manhã, né? E acho que essa é a sua visão em relação ao novo bilionário ou bilionário do futuro, né? Trabalhar na inteligência artificial, entrar um pouquinho no livro que você acabou de ler, que você indicou. Eu já passei para o pessoal aqui. Quem inclusive, vou falar duas até coisinhas aqui. Quando a gente na introdução da live. Isso, quando a gente acabar aqui, por uma grata coincidência, eu vi no Valor Econômico, o autor do livro vai fazer uma live para o Valor Econômico, porque a editora do livro é a Globo, e ele vai fazer uma live para o Valor Econômico agora às 8 horas. Terminando a nossa, ele vai começar uma live, que é o autor deste livro. E por que esse livro me encantou tanto? Eu vou dizer para você. Porque eu li ele logo após ler Homo Deus, né? Que é um livro que também bate muito forte no nosso futuro com relação à inteligência artificial e até mesmo aquilo que a gente tem que se preocupar em termos de não permitir que a inteligência artificial atue em tudo, porque pode chegar um momento em que ela nos prejudique. Né? Mas o mais importante foi entender duas coisas que para mim foram fundamentais. Que a China ela saiu do imitador da tecnologia para criador da tecnologia. E como foi que isso aconteceu nos últimos 30 anos, na verdade? A gente pegou, você olhar, você entender, o Vale do Silício era quem produzia tecnologia no mundo. Né? Passado isso,
O que que o chinês fez? O chinês mandou os filhos dele, os funcionários, estudar lá nos Estados Unidos, em Stanford, em estudar em Harvard, em estudar nesses locais, e voltaram para lá. Quando essas pessoas voltaram para lá, num primeiro momento, o chinês sempre foi acusado como o cara que imita. O chinês vai lá, pega uma bolsa e imita. Vai lá, pega um celular e imita. Vai lá, pega... O chinês não criava nada. Isso chegou num ponto em que aqueles chineses que voltaram para a China com o conhecimento técnico convenceram o governo chinês que era muito mais interessante eles produzirem conhecimento técnico lá do que imitarem ou fazerem coisa parecida. Mas por quê? Tem uma pergunta básica. Para você produzir conhecimento de inteligência artificial, você tem que ter um banco de dados muito grande. Você tem que ter muitas informações para simular várias vezes coisas até que a inteligência artificial consiga identificar o rosto da gente no aeroporto, coisa parecida. Você imagina o que foi necessário chegar até aí. Ora, eles olharam para dentro de casa e disseram para o governo o seguinte: nós temos o maior banco de dados do mundo e que ninguém tem acesso. Só nós. Foi isso que me encantou. Ou seja, o que o chinês está fazendo com o banco de dados chinês, nenhum de nós tem capacidade de saber, nem muito menos de acessar, porque eles são fechados. Então, a próxima década que iniciou agora da inteligência artificial, o Papa, as pessoas que vão se desenvolver de verdade no mundo inteiro, vai nascer da China. E vai nascer fortemente. A China já, inclusive, fez um movimento agora de criar uma moeda própria, um Bitcoin dele, para não ser mais convertível com dólar e tudo. Então, assim, trazendo de volta para o nosso tema, como é que você vai se tornar bilionário? Eu, se fosse advogado, indo lá no fórum, despachar com o juiz, etc. e tal, você fazendo cirurgia, é impossível. Isso não tem como acontecer. Tá rolando umas perguntas aqui e tal. Vamos lá. Até perguntou aqui a respeito como. A gente, quem perdeu aí o começo, vale a pena começar a assistir do zero a live, porque tem várias dicas, várias coisas aqui. Isso. O segredo é, resumindo, sair da medicina. Então, assim, sair da medicina no sentido de consulta, de cirurgia, isso. Não necessariamente sair da medicina, sair do ramo da saúde. Não. Então a Cibele fala aqui, aula. Cibele, se as pessoas elas piram pela sua aula, se todo mundo quer ouvir você falar, é isso que ela tem que investir, porque ela pode escalar uma aula, pode escalar ensino. Às vezes você tem um médico que ele tem um trato maravilhoso, né, com o paciente. Às vezes você tem um médico mais travado, mais difícil, um médico mais introvertido, que é um excelente cirurgião e tudo, mas ele não tem esse trato, esse tato, ele é muito secão, muito durão e etc e tal. O que acontece? Veja bem, ambos são médicos, né? Mas um tem uma atividade inata, que é o desempenho, é o falar, e o outro já é mais introvertido, ele guarda o conhecimento para si e etc e tal. Ora, ambos, em qualquer das circunstâncias, eles precisam entender que fora do pensamento da medicina, que é um pensamento muito fechado, é um pensamento muito... Vocês fazem parte de uma classe que é que o médico ele só pensa em medicina. O médico, ele sai com o médico, ele casa com o médico, ele vai... Né? O médico só... O médico está sempre com o médico. Porque é natural, não é? O advogado até que dá uma quebrada um pouco, o advogado acaba cuidando de outras coisas e tudo, a gente sai com outras coisas. Mas o médico, ele normalmente tem um grupo de médicos, ele viaja com o médico, ele casa com o médico, ele está sempre integrado ali. Por quê? Porque vocês não param não, porque isso é uma vocação muito bacana, ok? Mas isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com dinheiro. E quando eu digo, você quer ser advogado, quer ser bilionário, você tem que deixar de ser advogado. Você é médico, quer ser bilionário, você tem que deixar de ser médico. Você tem que deixar de ser engenheiro. Você tem que entender o seguinte, isso aqui é a minha profissão. Agora, o caminho que eu vou seguir para ficar bilionário tem nada a ver com a medicina. É outro. É um caminho da escala. Escala. Essa a palavra-chave é escala. Quem não consegue escalar não fica bilionário. Não tem como. Tá. É impossível. A gente tem mais 5 minutos. Então, assim, vamos lá. A gente sempre faz a live até cair. Então, assim, vai cair provavelmente porque o papo está muito bom. Então, já queria de novo, agradecer, porque, cara, foi top demais, entendeu? Mas eu que agradeço. Vamos continuar, obrigado. Entendeu? Claro. Espero nos encontrarmos novamente em breve, pessoalmente. Vamos fazer agora uma diferente. Eu vou te convidar na live do Bilionário em Treinamento. Tá fechado? Pronto.
Tá Pronto, então a gente fechadíssimo. vai Tá combinar uma aceito data e já o você já convite. volta e a gente continua. E você tem contato assim com muitas pessoas que têm não só um poder aquisitivo, mas uma importância frente à sociedade muito grande, vamos dizer assim. Você falou a respeito do propósito de ser um bilionário. O que a maioria das pessoas pensam sobre isso? Dos caras realmente que estão lá em cima. Os caras, eles querem se manter ali Só no penso em bilhão grana, só para penso poder em dinheiro. ajudar. A Como é que é? grande maioria só pensa em grana, só pensa em dinheiro, só pensa em ficar mais rico, só pensa em ficar maior, comprar um outro avião, ir para a Lua. Só pensa em ficar maior, né? Trocando em miúdo. É claro que ele não só pensa nisso, ele pensa nisso a grande maioria do tempo, mas tem uma parte dele, na sua grande maioria, dos bilionários, eles passaram por muita dificuldade. Não repito, aqueles que nasceram e tal, não. Aqueles que construíram mesmo, aqueles que saíram lá como Steve Jobs do zero, o Bill Gates já veio de uma família rica, de uma família boa, a mãe dele era extremamente influente na sociedade, ajudou muito ele, então não posso, mas ele não era bilionário, ok? Ele era um classe média alta nos Estados Unidos, mas passou por muita dificuldade, como vários que passaram. Todos esses se sentem, de uma forma ou de outra, um pouco responsáveis pela sociedade. E todos esses, de uma forma ou de outra, eles acabam doando parte daquilo que tem para uma filantropia direcionada. Isso é o mais bonito dos bilionários. Na sua grande maioria, tá? Tem uns e outros que, claro, a gente não fazem Não quer nada saber. e não quer saber. Mas a grande maioria acaba se envolvendo, acaba montando fundações, acaba criando, principalmente nos Estados Unidos, tá? Porque isso é uma cultura americana, mas que na verdade ela veio da religião e veio da maçonaria, que foi responsável pela independência dos Estados Unidos e criou esse conceito de devolver, criou esse conceito de você. Quando deu certo, parte do que tu conseguiu veio da sociedade. Então você precisa devolver para ela uma parte disso. Você precisa botar uma biblioteca, você precisa construir uma casa de espetáculo que pelo menos uma vez por semana não cobre, você precisa fazer coisas que melhorem a qualidade de vida da sociedade, que tragam mais conhecimento técnico para aqueles que não têm acesso, para que a sociedade como um todo fique cada vez mais rica, para que a sociedade como um todo possa usufruir parte da tua riqueza, que é demais para ti. Porque ficar bilionário, meu irmão, é uma coisa estupenda, né? Então você tem condições de, com isso, ajudar a sociedade, criar uma maneira de você devolver isso. E, Mais de dar, novo, servir do que receber. É mais externo do que isso, interno, né? porque eu vou te dizer, e sabe o que acontece com esses que fazem isso? Pasme, ficam mais ricos ainda, recebem de volta mais ainda. Por quê? Porque eles criam uma situação, por exemplo, o Bill Gates era um cara odiado, levou torta na cara, era um cara que, puta, passava por um monte de constrangimentos e problemas. Depois que ele montou a Gates e Melinda Foundation e etc., já derramou lá uns sei quantos bilhões de dólares, pegou dinheiro do Warren Buffett, de vários bilionários, o que aconteceu com ele? Hoje ele é um cara muito amado, é um cara que está na África, é um cara que está desenvolvendo um sanitário para sem água, é um cara que está desenvolvendo energia elétrica. Então, a verdade é essa. A verdade é que ele se reinventou, se transformou e começou a ter um papel na sociedade muito melhor e maior do que ele tinha quando era presidente da Microsoft e quando estava no dia a dia ali ganhando e disputando com a Apple e com as outras empresas para colocar o programa dele no meio do caminho. Então, é esse o entendimento, tá? É isso que eu vejo, é a maneira com que eu enxergo. E esses bilionários que fazem isso, eles são extremamente responsáveis por muita coisa que às vezes a gente não tem nem conhecimento. Legal. Entendeu? E tem 30 segundos. Cara, muito, muito obrigado por todas as suas palavras aí, por todo o seu conhecimento. Eu é que Espero agradeço. que quem tenha participado aqui tenha curtido. A live vai ficar salva só para poder informar todo mundo que está nos assistindo no próprio Instagram e no YouTube do Concept, tá? Então, quem quiser ter acesso será bem-vindo.
E você tem um curso, né? Como que é esse treinamento? Temos o Bilionário em Treinamento, que isso para mim é uma devolução para a sociedade. Eu Pessoas tinha um acessam isso propósito como? de graça 10 através de segundos. www.bilionarioemtreinamento.com.br. Você entra no site, se inscreve, recebe o link por e-mail, entra no curso 100% gratuito, curso de um ano, 365 vídeos.